Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e digo que é uma imensa alegria estarmos de volta em Momentos com Deus. Hoje nós vamos estudar as duas testemunhas dessa série de estudo de Apocalipse. E gostaria de dizer que todo esse assunto de hoje é durante a tribulação. E lembre-se que a igreja não passará pela grande tribulação. Lembre-se que Jesus, quando vier pela segunda vez, ele vai vir em duas fases. A primeira fase é quando Jesus vier ele vai vir no invisível. E a segunda fase, ele vai vir no visível. Todo olho verá. A segunda fase da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 11 de Apocalipse, que trata-se sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas. E capítulo 11, versículo 3 de Apocalipse, está escrito: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Vestidos de saco. É o 3. O 6 diz: Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Irmãos, há muitas expectativas sobre essas duas testemunhas. Alguns dizem que é Enoque e Elias, outros dizem que é Enoque e Moisés, outros dizem que é Moisés e Elias, mas eu acredito que essas duas testemunhas vai ser Elias e Moisés. Porém, não será Elias e Moisés com barba grande e com aquelas roupas de antigamente, não. Vai vir no poder de Elias e no poder de Moisés. Não são eles exatamente. Está entendendo? E outro detalhe importante é que observe que Elias, lá em 2 Reis 1:10, ele, por 2 vezes, ele fez cair fogo do céu. Você está lembrado quando ele disse para aquele capitão com 50 soldados? Se eu sou o homem de Deus, então quem desça fogo dos céus. 2 vezes ele falou isso e fogo do céu desceu. Você observe também que em 1 Reis 17:1, quando ele fez fechar o céu, ele disse: não chove por 3 anos e meio. Fechou o céu, não choveu. E depois ele orou e choveu. Então ele teve poder para fechar o céu e abrir o céu, descer fogo do céu. E Moisés, Deus usou a vida de Moisés, pela vida de Moisés, e ele mandou 10 pragas para o Egito. Então, se você observar esse capítulo, esse versículo 6 e esse versículo 3, eles se completam. Então tudo indica que serão duas pessoas que vai vir no poder de Moisés e no poder de Elias. Mas nem é Moisés e nem Elias. Observe João Batista, quando ele veio no poder de Elias. João comia gafanhoto no deserto e vivia no deserto. Elias comia gafanhoto e mel no deserto também, como João Batista, e vivia no deserto. O poder que João Batista teve foi o poder que Elias teve. Entendeu? E observe que o ministério profético começa em Elias e termina em João Batista. Oficialmente é assim. Então foi no poder. João Batista perguntaram para ele: você é Elias? Ele disse: não sou Elias, mas ele tinha o mesmo poder que Elias tinha, que Elias teve, mas ele não era Elias. Mesmo assim é Moisés e Elias. Não vai ser nem Moisés nem Elias, mas vai ser 2 pessoas que virão no poder, mesmo poder que Elias teve, no mesmo poder que Moisés teve. E lembre-se que Elias, ele representa a lei, e Elias representa os profetas, e Moisés representa a lei. Então, é uma outra observação. E, seguindo adiante, nós vamos observar aqui no versículo 8, que diz que: E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado aonde? Em Israel. Em que cidade? Em Jerusalém, onde ele foi crucificado. Então, possivelmente, uma dessas cidades é Jerusalém. E a segunda, possivelmente, pode ser a cidade de Roma. Essas 2 cidades, elas jazem no maligno. Prostituição, sujeira. E no período da grande tribulação vai estar
pior ainda, vai estar uma Babilônia, vai estar uma Sodoma, Jerusalém e Roma. Então, possivelmente são essas duas cidades, Roma e Jerusalém. Prosseguindo, um pouco mais à frente, se observarmos o versículo 14, diz: e passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Então, essa situação que acontece aqui é durante o segundo ai. O terceiro ai virá depois. E para finalizar, o 19 diz, o 11 e 19 diz: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes de trovões e terremoto, e grande chuva de pedras. Olha, a última vez que nós ouvimos falar da arca está escrito lá em Jeremias 3:16. Jeremias 3:16. Se você for para Jeremias 3:16, você vai ver a última vez que se falou da arca. É Jeremias 3:16. A última vez que se falou da arca. Vamos lá observar o que aqui diz Jeremias 3:16. Está aqui, ó, Jeremias 3:16. A arca da aliança do Senhor, ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta, e não se fará outra. Jeremias 3:16. Foi a última vez que se falou da arca. E quando é que nós ouviremos falar da arca novamente? Nos céus. Está aqui. Nos céus. A arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Entendeu? Então, não adianta procurar a arca. Ela foi escondida. Quem escondeu? Deus. Então, não adianta procurar, porque ela vai ser vista quando? A arca vai ser encontrada, vai. A arca vai ser vista quando? Mas lá no santuário de Deus, nos céus, quando a igreja estiver lá. Amém? Então, prosseguimos adiante e com a próxima lição. Mas antes disso, lembre-se que, por causa do testemunho, daquelas duas testemunhas, que possivelmente são duas pessoas que virão no poder de Elisa e no poder de Moisés, uma grande multidão aceitou o Evangelho, aceitou Jesus Cristo como Salvador. Uma grande multidão aceitou. Por quê? Porque aceitou o sacrifício, aceitou o testemunho daquelas duas testemunhas. E esses 144 mil, nós sabemos que são 12 de cada tribo de Israel, que forma 144 mil. 12 de cada tribo dá 144 mil. São israelitas. Uma quantidade contável que foi salva com o testemunho daquelas duas pessoas. E também virá uma grande multidão incalculável. Uma grande multidão incalculável que virá, que João também viu durante a grande tribulação. E nós podemos classificar esses dois pontos aí como as duas oliveiras. Porque aqui você observa que fala também das duas oliveiras. No versículo 4 fala das duas oliveiras e dos dois candeeiros. Quem são os dois candeeiros? A igreja que sobe antes da tribulação. A igreja subiu antes da tribulação. Candeeiro nós entendemos que é a igreja. E as oliveiras. Lembre-se que Israel, as oliveiras, é um símbolo de Israel. Então, 144 mil, que é o povo de Israel que subirão, e ficará um outro povo que não creu em Jesus Cristo, não creu no Messias. E a igreja? A igreja vai subir antes da tribulação, que é o candeeiro. Mas vai ficar um povo que não creu em Jesus Cristo. Vai ficar um povo que não creu em Jesus Cristo. Então, por aí você vê as oliveiras, as duas oliveiras e os dois candeeiros. É Israel e a igreja. E nós prosseguimos com o próximo estudo. Vejo você em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.